Boa noite, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do Facebook. Estamos aqui, mais uma live simultânea. Quero saber se todo mundo está me ouvindo, se a luz está boa, se o áudio está bom. Qualquer coisa que der, algum probleminha, vocês me avisem, por favor, que às vezes fica um pouco difícil de ver nos dois. Eu já vou fixar aqui o nosso assunto para quem for entrando saber do que a gente vai falar hoje. Porque o amor é importante. Então, eu sou Manuela Uber, sou psicóloga, sou uma pessoa apaixonada pela saúde mental. A psicologia para mim é algo magnífico, assim, é algo que me ajuda muito a compreender as pessoas, a compreender a mim, né? E com a psicologia também eu compreendi que eu poderia ajudar, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas ajudar as pessoas a crescerem de maneira saudável, a crescerem melhor. Porque ao longo desses 10 anos, né, eu atendi muitas pessoas e me deixava triste, me deixava angustiada o que tinha acontecido com elas lá na infância delas, né? E que fizeram elas terem os problemas que elas tinham agora na vida adulta. E eu sempre ficava pensando, né, do quanto seria bom poder evitar esses problemas, ou, né, não digo evitá-los completamente, mas minimizar. E por isso hoje eu trabalho focada na infância e na orientação de pais. Então, essa sou eu. E por que eu decidi falar sobre o amor? Porque eu percebo, né, um movimento na orientação de pais de muita preocupação com isso, né, sobre o amor, sobre o que eles têm que dar aos filhos e o amor das suas mais variadas formas, né, porque o amor é a educação, o amor é o limite, o amor é o medo da criança ficar traumatizada, da criança ficar com algum problema na vida adulta, né? Então, tudo isso para mim representa o amor dos pais, que a gente vai falar um pouco mais também nessa live, né? Sobre o que é esse amor, como nós demonstramos. E também porque eu tenho lido muito sobre isso, né? Tem livros muito interessantes sobre esse assunto, inclusive um deles tem o nome da live, depois que eu me dei conta, né? É um livro bem recente. E o título é Porque o Amor é Importante. E tem as 5 linguagens do amor, que são vários livros, né? Tem um livro que é para relação conjugal, tem um que é para crianças e tem outro que é para adolescentes. E desses 3 que eu me lembro por enquanto, né? E as 5 linguagens do amor são livros muito interessantes também, que eu já andei lendo, né? E eu estudo bastante também sobre educação emocional positiva. E a educação emocional positiva fala muito sobre o amor. E aí eu decidi, né, que hoje eu iria falar sobre o amor. Por que o amor é tão importante? No vídeo de segunda eu já dei uma palhazinha, né, que muitos estudos, né, indicam, inclusive com imagens, né, existem ressonâncias, existem imagens do cérebro mostrando que algumas pessoas têm o hipocampo, né, que é uma área dentro do nosso cérebro, que regula as emoções e as memórias. Essas pessoas que viveram situações traumáticas, estressantes, de violência na sua infância, têm o hipocampo reduzido. Também existem outras pesquisas que mostram que crianças que tiveram situações mais severas na vida, na infância, né, nos seus primeiros anos de vida, assim, ali nos 2 primeiros anos de vida, né, como desnutrição, como abuso sexual, né, algumas dessas crianças já de idades um pouco maiores, elas apresentam o cérebro menor. Né? Existe ressonância de crianças que tiveram uma infância normal, digamos assim, e crianças que passaram por situações muito traumáticas, né? Ou questões de desnutrição mesmo.
e que o cérebro ficou menor, o cérebro fica de tamanho menor. E isso nos demonstra a importância da infância, né? E aí esses estudos vão avançando e vão demonstrando a influência disso na vida adulta, né? Como eu falei no vídeo de segunda, o hipocampo sendo reduzido e é 15% menor, né? Não é 2, 3%, é 15%. Isso é muito para uma área que já é muito pequena dentro do nosso cérebro, né? O hipocampo sendo 15% menor, essas pessoas têm dificuldade de gravar memórias, então de passar as memórias de curto prazo para longo prazo, de fixar as memórias. Então, apresenta dificuldade na educação, no aprendizado. São pessoas que podem ser até diagnosticadas com TDAH, né, com dificuldade de aprendizagem. E não é, às vezes é o hipocampo delas que é reduzido. Né? É um mecanismo do cérebro que tem um prejuízo. E elas têm mais dificuldade para controle de impulsos. Então, elas ficam muito irritadas com facilidade, elas explodem com muita facilidade, têm dificuldade de lidar com as suas emoções, de controlar os impulsos. Né? Por mais que depois, né, mais velhas, elas sejam ensinadas, né, a lidar com as suas emoções, elas vão ter mais dificuldade que as pessoas que têm o seu hipocampo normal. E esses estudos mostram, eles foram feitos em diferentes populações. Foram feitos com crianças assim que passaram por questões muito graves, como desnutrição, né, abuso sexual. E foram feitos também com pessoas que vivem em favela, e foram em favelas bem perigosas, né? E foram feitos com crianças que têm pais com algum transtorno mental, como alcoolismo, como depressão, esquizofrenia. E todas, né, esses 3 grupos de pessoas apresentavam prejuízo no seu cérebro, né, de uma maneira geral. A maioria delas, essa redução do hipocampo. E as crianças que passaram por coisas mais graves, a redução inclusive do tamanho do cérebro. Isso é algo muito sério, né? É muito marcante porque o cérebro sendo reduzido, o hipocampo sendo reduzido, a gente não consegue recuperar. A gente consegue fazer o cérebro utilizar outros lugares para compensar essa diminuição. Isso sim, né? O nosso cérebro ele tem uma plasticidade linda, né? Ele consegue tudo quando bem estimulado. Mas ele vai estar compensando. Ele não vai estar utilizando todo o seu potencial, tudo que podia, né? E por isso, né? A gente fala em ambientes. Até eu falei lá no vídeo, né? Ambientes estressores. Porque não é só uma questão de situações estressantes. Por exemplo, uma criança que vive numa favela muito perigosa, pode ser que dentro de casa ela não tenha problema nenhum. Mas o perigo do lado de fora faz com que ela fique o tempo todo num ambiente estressante. Então tem sempre tiro, as pessoas correndo, pessoas gritando, né? Inclusive, tem estudos que mostram, né, que comprovam que pessoas que vivem em cidades muito perigosas, né, que tem muitos assaltos, que tem muitos... Vamos, né, falar de São Paulo, né? Pessoas que vivem em São Paulo, na metrópole, ali na região central de... me fugiu. Na região central de São Paulo, elas têm mais AVC. Mesmo que elas não passem por assalto. Existe um alto índice comparado com... não, claro, né? Tem uma população gigantesca, mas não é assim que é feita a pesquisa. O estudo é feito para cada 100 mil habitantes de uma cidade do interior aqui. Existe 100 mil pessoas em São Paulo. Nessa mesma população, São Paulo tem uma quantia muito grande de pessoas que sofrem AVC. E por quê? Porque elas vivem num ambiente estressante. Então, quando nós estamos num ambiente estressante, o nosso corpo ele produz muito cortisol. E o cortisol inflama o nosso corpo.
Em pequenas doses, ele serve para combater algumas questões e serve, por exemplo, para nos fazer lutar, né? Ele é uma reação do corpo para quando você está em perigo. E quando você está em perigo, seu corpo, né, ele tem a ação de lutar ou fugir, né? Se defender. E o cortisol serve para isso, para ajudar a gente a se defender. Se existe um perigo, eu preciso me defender. Mas no momento em que eu passo, né? Eu vivo em São Paulo, por exemplo, e eu passo todos os dias da minha vida acreditando que eu estou em perigo, esse cortisol fica o tempo todo no corpo. E aí ele inflama o corpo. Aí ele desequilibra o corpo e nos deixa vulneráveis a doenças, a muitos tipos de doença, e faz com que o corpo não aguente, né? O corpo tá em estresse o tempo todo, tá o tempo todo sendo bombardeado por esse cortisol. Então as pessoas têm AVC, têm princípios de infarto, hoje as palavras estão me fugindo. Mas é assim, tem mais princípios de infarto do que pessoas que vivem numa cidade mais tranquila, né? Que vivem num local onde elas não acreditam que elas estão em perigo. O fato de acreditar, de pensar que nós estamos em perigo, nos deixa adoecidos. Vocês entendem o quanto a saúde mental é interessante, que eu falei no início? O quanto ela é incrível? Porque só da pessoa saber, né? Ai, eu tô aqui no trabalho e pode ter alguém entrando na minha casa. Isso deixa a pessoa em estado de alerta, deixa ela estressada, preocupada, e isso faz a pessoa adoecer. Isso faz a imunidade da pessoa ir lá para baixo. Existem muitos estudos sobre isso, né? E até, né, quem tá chegando e não me conhece, né, eu trabalhava até pouco tempo num posto de saúde lá em Joinville. E né, quando lá eram médicos de família dentro do posto de saúde, né? Então eles atendem sempre as mesmas pessoas, né? Uma região, a mesma população, né? De uma região. Então, por exemplo, chegava a cada 2, 3 semanas chegava uma mesma criança doente. Hoje ela tá com infecção urinária. Daqui 2, 3 semanas a criança parecia gripada. Daqui mais um tempo com bronquite. Daqui a pouco com desarranjo, com, né, o tempo todo aquela criança doente. Os profissionais já faziam uma reunião e me convidavam para a reunião, né, me chamavam. Olha, tem alguma coisa estranha. Por que é que essa criança está sempre doente? Se a mãe está fazendo todos os cuidados, a mãe está alimentando ela, está fazendo tudo, né, direitinho. Tanto que ela está sempre aqui no posto procurando ajuda, né? O que é que está acontecendo? E aí nós íamos investigar. E quando nós investigávamos, né, a família, a gente via várias questões acontecendo nessa família. Às vezes eram processos de divórcio, às vezes o pai tinha começado a usar algum tipo de substância, né, algum tipo de droga, ou mesmo álcool, né, o pai era alcoólatra e estava numa crise, né, estava bebendo muito, então brigava, xingava, né, dava muito problema em casa. Ou mesmo essa mãe estava num quadro depressivo. Só que a mãe estava tão focada em cuidar da criança, porque a criança ficava adoecendo, que ela não tinha nos contado que ela não estava bem. Então vocês percebem? O ambiente da criança não estava bem e a criança demonstra isso. Demonstra por quê? Porque ela quer? Não. Porque o nosso corpo é uma coisa linda, assim. Eu sou apaixonada pelo estudo, né, de nós. Não só da saúde mental, né? Ela engloba o estudo de tudo, né? A nossa natureza é tão maravilhosa, tão interligada, que a criança, o corpo da criança, ela percebe, né? O nosso também percebe, só que a gente não dá muita bola, né? A gente vai dando uma tapeada e a criança não consegue. A criança não tem essa habilidade ainda, né? De deixar pra lá, de não dar bola. O corpo da criança percebendo que o ambiente não é favorável, e isso as pesquisas estão mostrando, os estudos estão mostrando, né? E a gente vê na prática.
percebendo que o ambiente não está favorável, ele libera esse cortisol, a criança fica estressada, fica em alerta, né? Fica preocupada e pior, ela não entende o que está acontecendo, né? Então é aquela preocupação, aquela angústia que a gente chama, né? Porque ela não sabe o que está acontecendo, então ela fica angustiada. E aí, com o cortisol alto demais no corpo, a imunidade vai lá para baixo e as doenças vêm para cima, né? As doenças vêm com tudo. E daí a gente cuidava da infecção urinária da criança, aparecia outra doença, porque o sistema imunológico estava lá embaixo. Mesmo com as medicações, com a alimentação adequada, com tudo adequado, a imunidade não melhorava. Quando nós começávamos a cuidar dessa família, desse ambiente, aí a criança melhorava. Por quê? Porque aí começa a diminuir o nível de cortisol. O corpo, né, a criança, e todos nós percebemos que o ambiente está melhorando, então eu não preciso mais me defender. Porque é isso, o cortisol nos dá a sensação para o corpo de que você precisa se defender. E se eu preciso me defender, eu tenho que estar sempre em alerta. E isso faz com que o corpo gaste toda a energia para se defender. Daí não sobra tempo para o resto. Não sobra tempo para escutar os pais, para aprender. Não sobra tempo para cuidar, né? O corpo cuidar da sua saúde. Porque é isso, o nosso corpo ele tá sempre num trabalho de cuidar de si, né? E aí ele não consegue, ele não dá conta. Por isso que é muito preocupante quando os níveis de cortisol estão muito altos, porque o corpo fica se defendendo. Até, né, uma cena que eu fiquei pensando, que acho que esclarece muito bem isso. Por exemplo, né, a gente tá numa sala de aula, ouvindo uma aula que a gente ama, algo assim que você adora, ou assistindo algo que você adora. E daí você olha pro lado e tem um pitbull, um animal feroz vindo na tua direção. Por mais que o que você esteja olhando seja incrível, a melhor coisa que você já viu, assim, a coisa que você mais ama, a sua atenção é do pitbull. Porque o nosso instinto é de nos defender. A vida é mais importante, nos manter vivos é mais importante. Então, se a criança acredita que ela está em risco, o ambiente é perigoso, se ela está com medo, se ela está apreensiva, né? Se ela não consegue confiar nas pessoas que cuidam dela, ela tem um pitbull vindo na direção dela. É isso que o corpo entende. Eu preciso me defender. E aí não dá para se focar no resto. Não dá para prestar atenção na escola, nas interações sociais. Não dá para prestar atenção em como lidar com as suas emoções se você está se defendendo. E isso as pesquisas estão nos mostrando, né? Não é só uma questão que a gente vê, que a gente percebe, né? As pesquisas também estão demonstrando, inclusive as pesquisas de imagens, né? As pesquisas de as palavras estão terríveis hoje. Que vem a quantia de cortisol no nosso corpo, né? Os exames de sangue, essas coisas, né? Também tem pesquisas nesse sentido, de fazer exames na pessoa e aí os níveis dela estão altíssimos, né? E aí eu fico pensando muito se as pessoas, né? Porque os pais perguntam muito essa questão do amor, né? De será que eu tô dando amor? Será que meu filho entende que eu amo ele, né? E esses livros que eu tava falando antes, das 5 linguagens do amor, eles falam sobre esse ponto, né? De que cada pessoa ama do seu jeito. E a gente, né, sabe disso, né? A gente percebe isso, assim, quando a gente tá dando o nosso amor para uma pessoa e a gente acha que ela não tá percebendo, né? Porque é da nossa maneira. A gente dá o que a gente sabe, né? A gente dá o amor que a gente conhece.
Então, algumas vezes, alguns filhos, né, eles são mais do beijo, do abraço, né, eles são mais grudinho, eles gostam mais de falar eu te amo. Outros filhos não, outros filhos são mais da brincadeira, do passeio, né, gostam de fazer coisas junto com as figuras de amor, né, sejam os pais, sejam avós, sejam tios, primos, né, não são tanto de falar. Isso tudo são maneiras de demonstrar o amor. E às vezes, né, nós adultos compreendemos que nós fazemos muito esforço para ter as coisas, né? A gente trabalha muito para comprar comida, para comprar um presente, um brinquedo, né? Às vezes a gente compra brinquedos que nós gostaríamos lá na nossa infância, né? E aí quando a gente dá isso, entrega isso para o filho, e ele não entende, ou ele não dá valor como nós damos, ele não entende como, nossa, foi tão difícil, é tão difícil colocar comida na mesa, é tão difícil comprar esse brinquedo, né? Eu tive que trabalhar tantas horas para te dar isso, ou te dar uma boa educação, né? Nós nos frustramos, nós nos sentimos ruins, né? Nós temos dificuldade de lidar com essa demonstração de amor. E isso é muito interessante da gente pensar, de refletir, né? Porque muitos pais eu vejo que entendem o amor dessa maneira, né? Demonstram o amor dessa maneira. Eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. E às vezes é muito de dar coisas mesmo, né? De dar brinquedos, de dar um bom estudo. E a criança não tem ainda essa relação. Essa relação é de nós adultos, né? Não tem como a gente passar. Que aí, mas eu vou ensinar meu filho o valor disso. Vai, com certeza. Mas quando ele for quase adolescente já, uma criança não entende desta maneira. Então é muito importante a gente observar o que a gente está dando, o que a gente está recebendo. Vocês já pensaram no amor dessa maneira? Porque eu só pensei quando eu tava lendo sobre isso, assim. É algo que às vezes a gente não pensa, né? A gente não para pensar no que é o amor. Porque ele parece uma coisa natural. Parece que todo mundo nasce com amor, né? E todos nós nascemos com a emoção amor. E tem outros autores que eu gosto muito, que é o Daniel Sigman, que eu já falei aqui, e a Tina. Não sei se é bem assim que falo o sobrenome dele, né? Que é em inglês. Eles falam muito sobre que a criança, ela nasce com um potencial para tudo. Ela nasce com potencial para amar. Mas se nós não enchermos o tanque dela, se nós não dermos amor, ela não vai aprender a dar amor e receber. Então nós nascemos com a potencialidade para tudo. Mas nós precisamos aprender. E a gente muitas vezes vê como natural, né? A gente não parou para pensar sobre o amor. Não paramos para pensar como que eu transmito o amor para as pessoas. Será que eu estou transmitindo da minha maneira e quero que o outro entenda? Ou será que eu estou prestando atenção no outro para daí dar uma equilibrada, né? Porque é claro que a gente vai dar o amor da nossa maneira também. Mas a gente precisa olhar se o outro está reconhecendo isso. Porque eu, né, atendi muitas mulheres que tinham muito essa questão, né, de eu limpo, eu passo, eu cozinho, eu faço um monte de coisas e eles não entendem o quanto eu amo eles. E daí era algo que a gente conversava, né? Tá, mas e será que as pessoas, né, os teus filhos, o marido, eles entendem isso como amor? Como uma demonstração de amor? Ou isso, né, é o papel da mulher, que às vezes famílias mais antigas, mais tradicionais, né? Esse é o papel da mulher e você faz isso porque você quer, porque você gosta, e não como uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho. Me contem aí, vocês já pensaram sobre isso?
É difícil, né? É difícil às vezes a gente reconhecer que talvez o outro não nos entenda, que não é uma questão de não ser amado, e sim de que não, a comunicação tá com dificuldade. Vocês são muito quietinhos, as pessoas que me assistem são muito quietinhas, né? Muito difícil mesmo, né? José, porque é a nossa maneira, né? Até tem outras pessoas que eu gosto que dizem que é os óculos que a gente usa, né? Os nossos óculos são diferentes dos óculos dos outros. E é difícil porque a gente não troca de óculos. É difícil a gente enxergar o mundo com os óculos dos outros. Mas é necessário quando se tem essa tarefa, né, de ser pais. É importante. É importante observar o outro, os óculos do outro, né? Porque o seu filho já tem os óculos dele. A criança, desde muito pequena, tem as maneiras dela, né? Tem as questões dela. Não é só uma cópia de nós. É um outro ser humano, né? E é um ser humano do seu jeito, do jeito dele. Então, é por isso, né? Por todas essas questões. Ai, isso mesmo, Lúcia. Cada pessoa tem uma maneira de expressar e sentir o amor, né? Só que como é difícil a gente ver a maneira do outro, né? Porque é a maneira do outro. E é muito difícil. E eu percebo o quanto para os pais, né? Eu trabalho bastante isso com os pais. Do quanto é difícil a gente ver que a criança é um outro ser humano. A gente acha muito que a criança é uma continuação dos pais. E ela não é uma continuação. Ela é um ser humano único. Claro que vai aprender muitas coisas com os pais, mas vai aprender coisas também com outras pessoas. A criança está sempre numa observação do mundo, né? Então ela também vai ter outros conhecimentos, outras questões que ela observou e tem, né? Já tem alguns estudos mostrando que o temperamento a gente nasce, né, com ele. É um assunto para outra live, que esse assunto é longo. Isso é algo que eu nunca tinha parado muito para pensar, né, para organizar dessa maneira antes de ler, né, antes de ler sobre esse assunto. Então, toda vez que eu leio algo novo, eu fico, nossa, é muito verdade. Como que a gente nunca pensou sobre isso, né? Do quanto o amor não é essa coisa romântica que a gente vê na novela, né? Ou em alguns filmes. O amor romântico, ele é mais para ficção, né? O amor da vida real, ele é um amor construído, ele é um amor que não é só bom o tempo todo. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu atendo adolescentes que têm uma dificuldade muito grande de odiar e amar os seus amigos, né? Ou eu amo ou eu odeio. Não dá para fazer as duas coisas. E não, às vezes a gente briga com uma pessoa e no momento tá odiando ela, mas o amor continua. O amor permanece apesar do ódio, né? Eu até costumo brincar que o amor e o ódio são gêmeos, só que bivitelinos, né? Eles são de cada um de uma placenta, por isso são tão diferentes. Mas eles são irmãos gêmeos, eles andam juntos, eles nasceram juntos e um depende do outro. É claro que eu posso só odiar alguém sem amá-lo? Sim, mas quando eu amo alguém, eu vou ter momentos de ódio. Isso, né, eu vejo muito nas mães quando a criança tem uma idade ali, né, os 2 anos, que é por isso que é chamado de terrible two lá, os terríveis 2 anos, ou a adolescência do bebê, que a criança começa, né, eu te odeio quando ela tá estressada, quando ela tá braba, né,
E é como se a criança tivesse dado uma facada nas mães, porque elas ficam muito mal. Porque como assim que o meu filho me odeia? Mas aí a gente entra também num outro quesito, né, que é uma questão momentânea daí para a criança pequena. Ela não entende ainda o que é o ódio, né? Mas nós temos muita dificuldade de ver que o amor, ele não é essa coisa linda e sempre perfeita, né? Ele tem as suas dificuldades, ele precisa dessas dificuldades. E para encerrar, eu acho, né? Mas podem ir falando, né? Quem quiser aí, quem tiver dúvida já pode ir falando. Como é o amor que se precisa? Que amor é esse que evita da criança viver em estresse, né? De ter o hipocampo reduzido, de ter problemas neurológicos, né? Que amor é esse? É o amor do acolhimento, é o amor do eu estou junto com você. Não é nada fora, assim, né? Que nós às vezes pensamos que tem que ser isso, assim, mágico, pleno, né? Não é. É o amor do dia a dia. É esse amor que é construído, que de vez em quando vai acontecer, né? Ninguém aqui, e nem os autores desses livros e dessas pesquisas todas que eu falei para vocês, nenhum deles acha que os pais nunca vão ter problemas, né? Oi, Diane, bem-vinda. Todos eles falam muito sobre a importância da reparação, de que quando, né, eu perdi a cabeça, eu fiz alguma coisa que eu não gosto, que eu não queria fazer, eu vou lá, peço desculpa, acolho a mim e acolho a criança. Isso faz nós crescermos saudável, nós termos um emocional saudável. Isso faz parte desse amor que nos protege dos problemas, né? Porque ele faz com que a criança não esteja nesse eu preciso me defender da pessoa. Não. Faz a criança entender que haverão problemas, que às vezes, né, a mãe também não tá bem, o pai não tá bem, que às vezes as pessoas não estão bem, mas tudo bem. Vai passar, né? Vai ficar bem. Isso é protetivo. Esse é o amor que nos protege, né? E os autores falam muito sobre isso, que o problema dessas pessoas que tiveram o hipocampo reduzido, ou, né, de pessoas como que eu falei que moram em lugares estressantes, é a constância, é ser todos os dias, né? São crianças, por exemplo, essas com hipocampo reduzido, que viveram isso toda a sua primeira infância. Durante os 5, 6 anos iniciais da vida, elas viveram com pessoas com problemas, né? Que tinham dificuldades, como eu falei, pais alcoólatras ou mães com depressão grave, né? Que não estavam em tratamento, ou em favelas, em lugares muito perigosos, ou com, né, questões de abuso sexual, coisas mais assim pesadas, né? E foi por muitos anos. Aí a gente tem esses problemas. Mas questões do dia a dia, elas são reparáveis. É importante a gente saber isso, né? Porque ninguém aqui, eu não quero que ninguém aqui saia dessa live se sentindo culpado porque brigou com o filho, porque, né? Porque xingou, não. Isso é reparável. O problema é quando é sempre. E isso quer dizer que se eu fiz, né? Eu agi dessa maneira e o meu filho já tem 8 anos e agora eu quero mudar, não tem mais o que fazer? Não. Daí tem a questão da neuroplasticidade, né? O nosso cérebro ele tem uma capacidade absurda. Até o final da nossa vida, o nosso cérebro está se renovando. Então, ele tem capacidade de compensar essa parte que ficou prejudicada. Então, todo momento é momento para a gente começar melhor, para a gente começar diferente. Sempre é momento, né? O nosso cérebro tem isso, por isso que eu disse para vocês que eu sou apaixonadíssima por essas questões, porque sempre é possível.
Só é um pouco mais difícil, né? Porque aí o cérebro vai ter que usar outras áreas, ele vai ter que fazer uma reestruturação. Mas não é impossível. Então, o amor sempre vale a pena, sempre, em qualquer momento das nossas vidas. Ele é protetivo, ele nos protege das doenças mesmo. Existem várias pesquisas mostrando isso, como eu falei aqui para vocês, né? Nos protege de ficar com os nossos hormônios mais equilibrados e isso vai fazer a nossa saúde ficar melhor, né? Porque até eu não falei, né? Mas o amor, ele produz em nós a ocitocina, que é o hormônio que nos protege de todos os outros hormônios ruins e principalmente, né, do cortisol. A ocitocina nos equilibra. Então, quando nós ganhamos um colo, quando nós ganhamos um abraço, né, um beijo, quando nós somos acolhidos, né, que a gente tá chorando, a gente tá ruim e alguém nos acolhe, né, nos diz que vai ficar tudo bem, que ela tá lá com a gente. Isso faz o nosso corpo produzir ocitocina e isso nos protege de tudo. Então, era essa a conversa que eu queria ter aqui com vocês hoje. Espero que tenha sido produtiva, que dê para entender, assim, se ficar com qualquer dúvida. Vocês podem me fazer a qualquer momento, né? Eu sempre respondo. Deixa eu ver se aqui no Facebook alguém mandou algo. Alguma pergunta. Que aqui no Face não aparece na frente, como no Instagram. Às vezes pode ser que eu não vejo. Mas a princípio eu vi tudo. Obrigada pela presença de todos. Eu fico muito feliz com vocês aqui. E até quarta-feira que vem. Boa noite!